Para quem está chegando agora aí, o Felipe Augusto ele é o aluno que fechou as aulas e não precisou no final das contas. Passou na prova antes mesmo de fazer, né, Felipe? Graças a Deus. Graças a Deus. Nossa. Depois de ter se preparado, enfim. Conta um pouco de como que foi para você, sua jornada, quando você começou a estudar, como é que foi? Certo, eu comecei há 2 meses atrás a Uhum, estudar. Acredito que se você tiver mais um tempo, acredito que seja muito importante você começar antes, uhum, para não ter o susto que eu tomei. Por sim, mais que eu fiquei 2 meses aí, mas também 2 meses daquele jeito. Tenho um filho pequeno, então minhas horas não são longas horas de estudo, sim, porém foram horas essenciais para mim, né? sim. Mas mesmo assim, deixei para a última hora, passei um baita susto. E nesse susto foi aonde te conheci. Que no meio que no desespero foi você que, não sei como, apareceu um link teu no Instagram para mim. E você comentando sobre as mudanças que iam ter nas Uhum, regras. sim. Me pegou de surpresa, porque um dia antes eu tinha uma prova. As mudanças foram no dia 4 de novembro. E no dia Você tinha 3 de prova no novembro, domingo. Uhum, no dia 3 de novembro eu fiz a prova. Então uhum, eu já estava com aquilo na cabeça, depois que eu vi seu Instagram, eu já tinha visto que ia ter as mudanças e eu já fui mais focado ainda, porque eu não sabia uhum. o que ia vir. Fiz a prova, não passei. Depois disso, eu entrei em contato com você. Essa foi a Eu, sua terceira prova? essa tinha sido minha terceira. No Tá. total, foram 5 provas para conseguir a média que precisava. E você se preparou foi na raça antes de fazer a prova? Não, eu tive um curso de uma pessoa, Uhum. mas não sei se eu nem posso falar, não vou citar nomes nem nada, Não mas é uma coisa que precisa. eu não recomendo, né, Uhum, sabe? Não tive boas situações com essa pessoa, assim. uhum, E eu achei também que o curso é muito maçante. Eu achei você muito mais pontual, específico naquilo que você passa. Eu também assisti sua aula free no uhum, YouTube. E uhum. eu achei super boa. Você me esclareceu coisas que em 2 meses eu não estava conseguindo ter clareza naquilo. Ah, que legal, cara. E todos os templates que eu estava fazendo, acabou que eu não poderia mais usar na prova. Uhum, E quando eu olhei a tua aula do YouTube, eu vi que o teu template, por mais que teve as mudanças da prova, ainda continuou sendo um template válido. Que tanto sim. nos mock tests pelo APUni, a minha nota subiu. Uhum. E eu achei isso muito legal, porque o template que eu usava foi um desastre, não consegui mais usar. E o seu, mesmo com as mudanças, surtiu efeito. Tanto que depois das mudanças eu fiz a prova de novo e numa média que eu estava tirando, ela caiu de 20 pontos. Eu Uhum. fiquei desesperado, porque o speaking para mim não era um problema. E Sim. acabou virando um problema, Uhum. entendeu? É, eu imagino o desespero que deve bater mesmo, né, cara? Sim. Mas é uma questão de preparação. Você, antes de mais nada, ter o nível de inglês que precisa para conseguir provar. Seja os Uhum. 50, seja. O que menos se preocupa é o 36, mas até o 36 tem o que é um mínimo para se Sim. fazer, né? É. Mas quando a gente pensa para um 65, um 79, é aí que isso fica mais gritante ainda. Template por template. Não é o que Sim. faz diferença. O que faz diferença Exato. são as tarefas mais importantes da prova, né? As chamadas, eu as chamo de Big Four, as quatro mais importantes. É sempre read aloud, repeat sentence, o fill in the blanks do reading writing e o write from dictation. Ali, a gente tem quase 70% dos pontos da prova, né? Sim. E foi Então, uma clareza. Foi uma clareza porque em menos de 2 mensagens no Instagram, tu conseguiu suprir e conhecer aonde que estava o meu erro e falou, Felipe, foca nisso, nisso, nisso que tua nota vai melhorar. sim. Aí até falei para minha mulher, falei assim, ó, Marina, eu vou focar nisso, vou esquecer. E aí eu vi que realmente minha nota melhorou. Uhum. Tanto que depois que eu conversei com você, as duas últimas, a minha última prova que eu fiz, que eu passei com a nota necessária, eu nunca tinha tirado aquilo no speaking. E Uhum. eu consegui tirar. E era o que estava virando meu maior medo na Sim. hora. A gente vai falar sobre isso hoje porque, na grande maioria das vezes, é um ajuste que a gente faz ali no Read Aloud, né? No Read Aloud, na maneira com que você fala.
as informações que você escolhe falar, a maneira com que você pronuncia as palavras. É isso que faz a diferença na verdade, né? O template que você está usando, enfim. Hoje em dia, a gente pode falar que, dependendo da estrutura que você usa, se, tem gente que só fala template, não fala absolutamente nada da imagem ou nada da lecture. É 100% template mesmo, ou 90% template, é muito pouco. Hoje, essas pessoas, mesmo que o nível de inglês delas seja bom, né, mas elas vão ser punidas. Porque, apesar de que tem gente falando que não tem como estarem olhando todos os áudios, a Pearson deixa muito claro que ela vai olhar e vão ouvir todos os Describe Images e todos os Retail Lectures, sem exceção. Então não dá para a gente contar com a sorte, né? Principalmente quando a gente está investindo US$ 460 para fazer uma prova. Não é verdade? Então é isso, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, graças ao Felipe, né, Felipão? A gente vai falar um pouquinho sobre speaking. Felipão nem precisa estar aqui, ele só veio dar um alô. Vai participar da aula inteira? Vai? Ótimo. A gente vai falar sobre speaking. A live de sexta-feira foi uma live bem completa no sentido de explicar o que fazer em cada tarefa, enfim, como ler, hoje eu quero uma live mais interativa. Inclusive, quem quiser, se quiser fazer read aloud, receber feedback instantâneo aqui, eu tô aqui para isso, tá? Quem quiser, aí no menuzinho do Zoom tem ali a parte de React. Vocês podem levantar a mão a hora que vocês quiserem, eu abro o microfone e também vocês podem ir fazendo perguntinhas no chat todo momento, tá? Eu vou abrir explicando algumas coisas que são importantes, que mesmo que eu já tenha falado na sexta-feira, é importante que todo mundo saiba, porque é coisa que faz diferença nas nossas vidas. Deixa eu abrir aqui, ver se está tudo certinho. E se a gente tiver tempo, se der certo, se for uma pegada legal aqui, eu falo um pouco sobre tecnicidades do teste. Como funciona a análise do sistema, e é coisa que eu aprendi com muita engenharia reversa, muitos testes que eu fui lá fazer, muitos experimentos que eu fiz com mock teste oficial, com o teste oficial e por aí vai. A gente vai fazer algumas práticas aqui no APUni e eu também já vou abrir. Quando eu começar a falar de APUni, a gente vai falar sobre o que é ou o que são essas plataformas online, o nível de confiança que a gente pode ter na nota que a plataforma está dando. É coisa que no final das contas muita gente tem dúvida, né? Às vezes eu estou tirando a nota no iPune, será que eu vou tirar a nota na prova de verdade? Deixa eu ver aqui. Minha internet está uma beleza hoje. Não está abrindo absolutamente nada. Em um segundinho eu já vou compartilhar ela com vocês, tá? Deixa eu só abrir aqui o Read Aloud. Tá aqui. Ó, eu vou compartilhar a tela. E aí vocês podem. Antes tem alguém que levantou a mão. Quem que é iPhone? Eu abri seu microfone, é só clicar no OK aí. iPhone, se apresente. Oi, olá, eu sou a Camila. Tudo bem, Camila? Tudo, vocês? Tudo jóia, graças a Deus, tudo certo. Vamos lá, qual é a sua dúvida? A minha dúvida grande é a respeito do Read Aloud. Uhum, Algumas questões você até mesmo foi kind enough uhum. to answer me, mas talvez seria legal, bacana perguntar de novo, porque talvez as pessoas possam ter a mesma dúvida. Manda bala. No Read Aloud, tem que ser rápido, tem que ter mais ou menos assim, average time, average Não, speed. não porque você não está lendo o texto do mesmo tamanho. Então não tem como você ter uma média de leitura, de tempo de leitura. Você tem sempre um Uhum. intervalo, né? Agora, o que você precisa focar é encontrar o seu ritmo. Então, o seu ritmo de leitura do Read Aloud é a velocidade mais rápida com que você consegue falar, mas nunca deixar de ler absolutamente nada do que está escrito.
Não adianta nada você falar mais rápido do que você consegue, Uhum. tá? Eu falei Tá, muito sobre isso na sexta-feira. Inclusive, vou tá. passar o Tem link como do... assistir A live tá no YouTube já. Vocês Já podem tá no assistir. YouTube? Já, Ah, bacana. já tá lá. Eu passei o link, tá no chat aí para vocês depois conseguirem acessar. Mas o que eu sempre falo é assim: existe uma velocidade média em que qualquer pessoa que esteja falando, seja a língua que for, português, inglês, a gente fala que é Uhum. entre cerca de 150 a 180 palavras por minuto. Dá 2,5 palavras a 3 palavras por segundo. Então é sempre um intervalo. Se você está lendo um texto e esse texto tem 70 palavras, você vai ler ou vai terminar esse texto falando 3 palavras por segundo, ali em torno de 23, 24 segundos. Se você está falando 2,5 palavras, você vai para quase 30 segundos de leitura, né? Você estando nesse intervalo, ele não é obrigatório, veja bem, né? Mas estando nesse intervalo, as chances de você estar ajustada são grandes, tá? Então, Uhum. não tem um tempo médio, respondendo a sua pergunta, e você Tá, não precisa ler rápido. Se você tem um nível de inglês excelente, nível de pronúncia, você pode ler devagar, inclusive, tá? Desde que tá. você conecte, desde que você omita os sons, faça os estresses das palavras da maneira com que tem que ser feito, tá? Você perguntou Uhum. ali, acho que foi você também, iPhone. A dúvida maior tem que ter entonação? Não tem que ter entonação. Muita gente confunde É. entonação com entusiasmo, entendeu? Uhum. Entonação é uma coisa, quando a gente está lendo, a gente passar um pouco de emoção, dar uma ênfase a mais nos adjetivos. Isso é muito avançado, assim, é a última das suas preocupações, entendeu? Tá. Sílaba tônica já é outro porém. Às vezes a pronúncia depende da pronúncia correta da sílaba tônica, entendeu? E aí já é Uhum. uma outra história. Quem está mirando num 79 mais, precisa estar um pouco mais esperto com relação a isso. Agora, para os 50, não tem que se preocupar de forma alguma, tá Tá, bom? não, eu tô procurando 65. É, Quer dizer, eu você não... preciso de 65. Eu vou te mostrar o que é uma leitura de 65 aqui. Deixa eu compartilhar o meu... a minha... Tá. É, eu até tô tentando abrir o Read Aloud aqui também, eu não tô conseguindo. Minha internet tá péssima. Eu... eu postei essa imagem aqui essa semana lá no Instagram, mas Uhum. aqui, imagine que cada pontinho é um pontinho da prova aqui em cima, né? E essa escala, a gente tem o que é mais importante da prova. Como a gente vai focar hoje em speaking, o que é mais importante para speaking é sempre repeat sentence, read aloud, no mesmo peso, aí daí a gente tem a describe image, tá? E só com repeat sentence, read aloud e describe image a gente chega na casa dos 85 pontos. O experimento que eu fiz com a prova de verdade me levou até 87, na realidade. Só com Nossa, repeat sentence, read aloud e describe image. Ou seja, sem fazer o retell lecture, sem fazer o answer short question, eu cheguei em 87 pontos. Né? bastante. É. É. Mas se vocês... Eu já postei isso aqui, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver. Se quiser tirar um print, fica à vontade, tá? E Então eu já. é um visual legal para vocês terem do que é pesado e do que não é pesado na prova. Tá? Aí vamos para o APUni. Eu gosto muito. Eu vou aproveitar. Eu falei sobre as plataformas de prática, né? Eu tenho uma plataforma de prática que eu ofereço para os alunos do meu curso também. Eu gosto muito dela. Eu gosto muito do APUni também para fazer, principalmente o Read Aloud. Eu acho que ele tem mais feedback, ele dá mais feedback para a gente do que a minha própria plataforma aqui, né? Uhum. De pausa indesejada, de pronúncia, enfim, tudo o que a gente pode eventualmente ter dúvida do que está fazendo de errado, o APUni já nos mostra. A gente só precisa ter o ouvido para conseguir entender o que a gente está pronunciando de errado, para ver que, às vezes, e a grande maioria das vezes, o maior problema dos alunos que vêm para mim e estão tendo dificuldades no speaking é porque eles estão lendo mais rápido do que eles conseguem, e aí eles estão omitindo sons ou trocando os sons de qualquer uma das palavras que eles estejam lendo aqui. Seja porque eles não conhecem a palavra, não está no vocabulário deles, seja porque realmente eles têm, às vezes, dificuldade de leitura. Tem gente que tem muita dificuldade e precisa treinar muito para conseguir fazer read aloud. Né?
Mas vamos lá, ó, eu vou começar com a leitura que seria uma leitura perfeita, tá? Uma leitura Tá. do ponto de vista sistêmico, veja só. Não é uma leitura perfeita de pronúncia perfeita, americana, nada. Eu vou fazer um sotaque brasileiro aqui, nosso queridíssimo sotaque brasileiro. Vamos lá. Microfone. Deixa eu ver se tá com o microfone certo. Tá com certo aqui. Poxa, eu já dei permissão no microfone. Set permission. Só um momentinho, galerinha. Aí. Agora foi. Então vamos lá. Ó, importantíssimo para o Read Aloud. Quem tiver dúvidas, assiste a live de sexta-feira, tá? Respira muito fundo. A gente sempre mantém a calma, nossos pulmões estão cheios de ar. Pulmão cheio de ar significa que o tanque do carro tá cheio para a gente ir até o nosso próximo destino, que é o próximo ponto final aqui. Então tem que ler esse cara sem parar de ler, tá? Most people are overjoyed to have a couple of thousand square feet to call their own, but the world's ultra wealthy are living in far more space than that. From ultra-modern mansions to historically significant properties, there are a handful of truly huge houses scattered around the world, each with their own perks and amenities. Então, o que eu fiz aqui? Eu li o texto com um sotaque bem forte, né? Porém, a grande maioria dos fonemas, das vogais, né, que é o que o PT está realmente de olho, most people are overjoyed. Está muito bem pronunciado. Não tem pausa nenhuma. Esse aqui é um queridíssimo exemplo do que seria uma leitura de 90 para a prova, e o Appione não dá os 90 pontos. Aquela galera que às vezes já está pronta para fazer a prova, tirar a nota máxima, mas não está confiante porque não tirou 79 mais no speaking do Appione. Tá? Eu mesmo, quando era aluno, eu não sabia da existência do Appione. Eu fui fazer a prova, eu tirei 90, nota máxima, depois eu comecei a ensinar, e inicialmente, quando eu comecei a ensinar, eu cheguei a fazer mock test aqui no Appione, o Appione não me deu 79 no speaking, eu tirei acho que 77 na época. Se eu me baseasse naquilo, eu iria fazer a prova? Obviamente que não, né? Não iria. Mas essa é uma leitura, vamos ouvir ela aqui de novo. Essa é uma leitura que mesmo com um sotacão forte, né? E algumas exceções de mispronunciations, porque eu forcei bem, principalmente o som do D e o som do ED, scattered, aqui, por exemplo. Eu não perderia ponto nenhum, tá? Most people are overjoyed to have a couple of thousand square feet to call their own, but the world's ultra wealthy are living in far more space than that. From ultra-modern mansions to historically significant properties, there are a handful of truly huge houses scattered around the world, each with their own perks and amenities. Tá? Então, essa aqui é uma leitura de 79 mais, que seria uma leitura de 65. Tá? Aí eu diminuo um pouco o conhecimento de fonética aqui, mas eu continuo lendo 100% do que está escrito de uma forma contínua, sem pausas. Most people are overjoyed to have a couple of thousand square feet to call their own, but the world's ultra wealthy are living in far more space than that. From ultra-modern mansions to historically significant properties, there are a handful of truly huge houses scattered around the world, each with their own perks and amenities. Então aqui eu diminuí um pouco a precisão fonética, mas não a precisão de leitura. Quando eu falo de precisão de leitura, é a minha capacidade de ler 100% daquilo que está escrito no texto, sem pausas. Em momento nenhum, eu deixei de pronunciar uma sílaba sequer. Com isso, o sistema da prova tem com o que trabalhar para chegar na palavra certa. Então, quando eu leio historically, aqui, por exemplo, ó, tem alguém desenhando na tela, eu nem sei como que tira. Quando eu chego aqui, ó, historically, mesmo que eu não fale historically, não tem problema, porque eu falo o som do his, eu falo to, mesmo que eu fale historically, o sistema também vai ter com o que trabalhar. Tá? Então, esse é um exemplo de leitura, por incrível que pareça, é uma leitura de 65.
Deixa eu ver uma pergunta aqui que falaram. Ó. Eu preciso falar todas as palavras, mesmo aquelas que eu não sei pronunciar. Leona, ótima pergunta, tá? O momento de preparação do Read Aloud é um momento extremamente importante, porque como a gente tem que fazer essa leitura contínua, sem pausa, e como a gente também precisa terminar de ler o texto pelo menos uma vez para que nada seja surpresa para a gente quando a gente está lendo, né? A gente tem que também identificar onde estão os pontos finais, ou seja, quantas sentenças tem, qual é o tamanho das sentenças, eu vou ter que respirar muito fundo, apesar que eu sempre falo, você tem que respirar o máximo que der no ponto final. Chegou no ponto final, respira fundo, porque você não vai estar ligado a qual vai ser o tamanho da próxima sentença, né? Mas além disso, você pegar alguma palavra que você teria dificuldades, até tentando ler ela em português. Por exemplo, overjoyed. Se eu perceber que eu não consigo falar nem overjoyed aqui em português, eu posso pegar o meu dedinho e botar em cima dela na tela. Né? Eu vou representar eu colocando o meu dedo em cima da tela no dia da prova. Eu vou pintar ela aqui, ó, pronto. A palavra sumiu. Aí aqui eu tenho dificuldade em ler ultra wealthy também. Eu posso esconder ela de mim. Tem mais alguma outra palavra aqui que é difícil de pronunciar? Se alguém tiver alguma, pode escrever no chat aí. Vamos lá. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Eu vou selecionar o scattered aqui, ó. Scattered around. É espalhados ao redor do mundo. Scatter é espalhados. Vamos tirar lá. Pum. Aí a minha leitura, ela tem que soar para o sistema, não como se eu estivesse pulando, mas como se essas palavras não existissem. Eu vou ler o que vem antes e o que vem depois, colado, tá? Vai ser mais ou menos assim, ó. Most people are to have a couple of thousand square feet to call their own, but the worlds are living in far more space than that. From ultra-modern mansions to historically significant properties that are a handful of truly huge houses around the world, each with their own perks and amenities. Perdão, pessoal. Apertei redo. Vou ler de novo. Most people are to have a couple of thousand square feet to call their own, but the worlds are living far more space than that. From ultra-modern mansions to historically significant properties that are a handful of truly huge houses around the world, each with their own perks and amenities. Pronto, já vamos clicar ali para não... Então, eu selecionei, entre aspas, pular essas palavras, certo? Para não ter... Most people que tentar pronunciá-las e ao tentar pronunciá-las, além de pronunciar errado, o sistema não me entender. Most people are to have a couple of thousand. Eu ainda vacilar na velocidade. Eu tô vindo num ritmo lá. Aí eu tento ler essa palavra, meu ritmo vai mudar, vai para uma outra batida. O sistema ele tem inteligência para perceber. E ele não fala, esse cara ele tá tentando caprichar na pronúncia dessa palavra. Não, ele fala, ele não conhece essa palavra, ele tá tendo dificuldades e ele ainda por cima pronunciou errado. Então, eu vou tirar ponto em todas as áreas. Não só em content, mas eu tiro também pronunciation e fluency. Fez sentido o que eu quis dizer aqui? Respondi sua pergunta, Luana? Ótimo. Podemos avançar, então. Com relação ao read aloud, alguém tem alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Se alguém quiser levantar a mão e perguntar ao vivo também, fica à vontade. Tá? Podemos avançar? Que a gente vai falar de repeat sentence, se tiver claro aqui. Lembre, na live de sexta-feira tem mais informação, tá? Sobre read aloud também. O que você acha somente falar metade do read aloud? Eu não gosto de ler menos do que o texto inteiro aqui, tá? Porque quando a gente fala de short speaking, veja só, a gente está falando de read aloud e repeat sentence. Então, a minha teoria é que as duas tarefas influenciam muito pesadamente a nossa nota de pronúncia e fluência. No Skills Profile, você pode olhar ali, a barrinha de Short Speaking é o que mostra o nosso Read Aloud, nosso Repeat Sentence. A gente tem cerca de 7 Read Alouds. A gente está lendo 20 segundos na média para cada Read Aloud. Então, a gente tem ali quase 2 minutos e 20 segundos de leitura.
Quando a gente lê menos, a gente diminui o tamanho do sample que o sistema tem para trabalhar numa questão em que a gente consegue mostrar mais, né? A gente consegue mostrar melhor para o sistema o quão precisa é a nossa pronúncia do que no repeat sentence, por exemplo. Então, para pessoas que não se garantem no repeat sentence, eu prefiro que você leia o read aloud inteiro. Agora, se o seu repeat sentence for profissional, você repete tudo, não tem problema nenhum, pronuncia tudo certo, aí dane-se, você pode ler metade aqui do read aloud, não tem problema nenhum. Tá? Não sei até quando isso vai acontecer. Meus alunos não leem metade do texto, nunca vão ler metade do texto, até porque read aloud é uma tarefa sensacional para o cara melhorar a pronúncia, entendeu? Estudar, praticar, enfim. Essa é a minha visão sobre isso. Para melhorar a pronúncia, é treino, treino. É treino, treino e ouvido. Né? O ouvido e a sua capacidade de, às vezes, tentar até imitar a pronúncia que você está tentando fazer quando você está ouvindo, é o que vai realmente ajudar com pronúncia. Você tem que ser muito, muito, muito curioso. Tá, Kátia? Muito curioso. Vamos avançar aqui, então, para a repeat sentence. This semester will be Vamos pegar as... This semester will be from Gente, eu tô ruim desde que eu A voltei de study Sydney, skill. vocês acreditam? E eu fiquei bom, passei para minha esposa, minha filha começou a ficar doente, aí eu fiquei doente de novo, logo na sequência. É um absurdo. Mas vamos lá. Quando a gente fala de repeat sentence, é, primeiro, é o terror da galera, assim. Todo mundo tem dificuldade. Eu nunca ouvi. Aliás, foram raras as vezes do tipo, ah, não, eu me garanto aqui, não tenho problema. E realmente, a pessoa tinha o repeat sentence muito bom, mas todo mundo sofre com o repeat sentence. Mas a grande maioria das pessoas sofre aqui meio que à toa, né? Porque muitas vezes está tentando fazer o que não precisa. Né? E o que não precisa é repetir 100% da frase. Eu, Gustavo, quando eu tô tentando bater os recordes lá, quando eu tô tentando fazer os experimentos malucos, eu falo, não, eu vou pegar todas as palavras. Eu faço repeat sentence para valer, eu anoto, inclusive, né? Dei exemplos na live de sexta-feira, vocês podem ver como que funciona. Eu faço as anotações. Fiz na tela. E isso é uma coisa também que eu não posso empurrar pela garganta de todo mundo, porque não é todo mundo que consegue entender. Então, sempre se baseie no percentual de informação que você entende. Se você entende só metade da sentença, não tem por que você tentar repetir mais da metade da sentença. Se você entende 30%, não tem por que você tentar repetir mais do que 30%. Agora, se você às vezes teria a capacidade de repetir mais do que 30%, entende só 30%, mas tem uma desenvoltura para desenvolver uma sentença na hora ali, com as palavras, com o contexto, você sempre tem que tentar falar um pouquinho mais, desde que também esteja falando inglês, tá? Não pode tentar imitar som, fazer barulho. Tem gente que escuta a frase, vamos ouvir essa aqui, ó. Government regulations, although strict, have yielded unexpected positive results. Aí vira government restrictions, adults, positive results. No meio tem um ou tenta falar alguma coisa que não entendeu. Vamos focar somente naquilo que a gente entendeu, tá? Porque se eu bato a meta de falar 50%, principalmente naquelas que são mais difíceis, tá tudo bem para o sistema. A gente ainda consegue tirar 79, tá? Falar metade em todas complica um pouco. Você tem que ter um write from dictation perfeito para tirar 79. Agora, falar metade naquelas que precisa falar metade, ou que você só consegue falar metade, não tem problema nenhum. Government regulations, although strict, have yielded unexpected positive results. Government restrictions, although strict, have yielded positive results. Eu não falei o unexpected aqui. Então, esse aqui é um exemplo do que seria um 79. Government restrictions, although strict, have yielded positive results. Ó, eu não falei regulations, eu falei restrictions. Mas, de novo, eu falei inglês, porque restrictions é uma palavra em inglês, não tem problema.
Eu falei although aqui, ele não entendeu, foi chato com a minha pronúncia. Eu falei yield, eu não falei yielded. Foi por isso que ele não pegou o yield. E eu não falei o unexpected. Mas a minha fala, ó, ela foi direta. Government restrictions, although strict, have yielded positive results. Não tem pausa, não tem hesitação, não tem da onde o sistema tira pontos de mim e eu bato a meta de falar mais do que metade da sentença original, tá? Então, na minha opinião, o sistema da prova não teria sido tão chato com a minha pronúncia de although aqui, porque eu não fiz o som do TH, eu fiz som de D, o que é normal também quando a gente está falando da cabeça sem pensar, sem ler, a gente se desapega um pouco da pronúncia, né? Então, o sistema de lá não teria sido tão chato quanto o sistema daqui e teria sido suficiente para tirar um 79. Uma resposta para 65 é aquela resposta que a gente fala metade. Só Government metade. regulations, although strict, have yielded unexpected positive results. Government regulations have yielded unexpected results. Eu não falei o positive, eu não falei although strict. Government regulations have yielded unexpected results. Isso aqui teria sido suficiente para um 65, podemos assim dizer. Essa frase teria sido uma das frases mais difíceis para o finalzão, né? Assim. Vamos lá. Então tem que falar só o que... É exatamente isso. Tem que falar só o que você entendeu. Não tem nexo nenhum você tentar falar aquilo que você não entendeu, porque senão você vai estar imitando o som de palavra. E a chance de você conseguir acertar o que você está falando é muito pequena. Não tem sentido nenhum, né? Para um 50, o que a gente tem que fazer para tirar 50 aqui? Extra seminars are scheduled to assist in your study preparation efforts. Extra seminar to assist efforts. Era extra seminar to assist your preparation efforts. Alguma coisa. Extra seminar to assist effort. Extra. Então, ó, isso aqui é suficiente para um 50. Eu simulei que eu só entendi extra seminars to assist e efforts aqui. Eu mirei em pegar 50% pronunciando mal as palavras, tá? Então é isso, pessoal. Repeat sentence. A gente não tem que encucar ou tentar falar 100% da sentença. Para quem está procurando um 36, que é uma nota mais baixa ainda, é pegar 3 palavrinhas. Course Office will post exam scores during the following week. Course Office following week. Eu falei course? Acho que falei course. Course Office following week. Course Office following week. Isso aqui teria sido suficiente para um 36, tá? O sistema me deu todos os pontos de pronunciation e fluency aqui. Eu não concordo com todos esses pontos aqui, não. Eu não bati a meta da metade, tá? Mas, se a gente consegue aumentar um pouquinho mais o percentual de informação que a gente fala ali, pode ser uma nota bem mais alta. Alguém tem alguma pergunta com relação a repeat sentence? Vamos lá, vou dar alguns segundos para vocês escreverem aí, se alguém tiver. Não? Ninguém? Nobody? Podemos avançar? Pode falar. Tá. Então, no repeat sentence, por exemplo, você não fala nada mais. O que você não entendeu, você nem tenta falar outra palavra só para poder pegar, por exemplo, ponto de fluência. Porque o ponto de influência ele está sendo mensurado aqui se você fluir. Não se você conseguir repetir a frase toda, entendeu? Então não há necessidade. Você pode ser uma pessoa que flua mais colocando alguma coisa ali no meio, no lugar da parte que você não entendeu. Por exemplo, pode falar ser- um something. Now, universities compete for excellence in environmental conservation and sustainability efforts. Now universities compete for something and sustainability effort.
Então aqui a gente trocou aquela parte do for something, for alguma coisa. Vamos supor que, entre aspas, eu não teria entendido. Mesmo assim, a gente continuou. O something ainda funcionou como uma ferramenta para eu conseguir fluir falando sustainability efforts aqui, né? Ok. Now universities compete for something and sustainability efforts. Então, essa resposta, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palavras. Eu deixei de falar 1, 2, 3, 4. Eu falei 7 de 11. Eu bati a meta e quase cheguei perto de 80%. O sistema não teria que ter tirado a nota de pronúncia e fluência de mim, porque eu fui. Eu não pronunciei absolutamente nada errado aqui. Então, essa resposta que eu dei é uma resposta que o AP Uni dá uma nota baixa, em que na prova de verdade teria sido uma nota quase nota máxima. Nossa, Gustavo, agora parece ser tão fácil, Gustavo. Mas aqui eu faço repeat sentence há muito tempo, todos os dias. Não tem que se comparar comigo. Mas o que você tem que buscar fazer é ser melhor do que ontem e perceber aqui qual é a sua dificuldade e trabalhar para diminuir. Se a sua dificuldade não é entendimento, já é meio caminho andado. Se a sua dificuldade for entendimento, aí pode ser que demore um pouco mais, entendeu? Porque aí é vocabulário, você tem que aprender vocabulário, estrutura de sentença. A minha dificuldade é memorizar. Mas você não tem que memorizar nada. Você tem que Fala, entender a parece que eu já frase. esqueci tudo. É, você tem que entender a frase. Se você entende a frase, a informação vai para outro lugar na sua cabeça. Ela não vai para a memória de curto prazo. Né? Ela vai para outro lugar. Se você escuta a mesma frase aqui que eu toquei em português, você vai conseguir repeti-la, porque você vai ter entendimento, 100% do entendimento dela. Então, você tem que buscar aumentar o percentual de informação que você absorve e entende. Que aí sim você vai conseguir aumentar a quantidade de informação que você fala. Entendeu? É assim que o Certo. negócio funciona aqui. Se a gente tenta memorizar, ou se fosse memória, Gustavo, conseguiria repetir uma sentença de 15 palavras em chinês, por exemplo. Eu ia ouvir a frase e ia conseguir repetir. Mas eu não tenho essa capacidade, porque nenhum ser humano tem essa capacidade de ouvir uma frase de 15 palavras, 14 palavras, e conseguir repetir ela inteira sem ter entendimento, para construir aquela mensagem na cabeça. E é exatamente o contrário disso que está sendo testado, né? Porque o sistema sabe dessa limitação. Sabe que não tem nenhum ser humano na face da Terra que consegue imitar som. O povo conseguiria fazer 4, 5 palavras, né? Se fosse uma frase de 4, 5 palavras, dá para fazer. Agora, quando vira 10, 15, já não consegue mais. E é isso que você tem que mostrar, que você tem a capacidade de entender. Como você mostra que entendeu? Não é repetindo 100% da frase. É repetindo pelo menos metade dela de uma maneira fluida e pronunciando corretamente. Entendeu? Obrigada. De nada. Mais alguém? Se eu não falar a frase na ordem, tem algum problema? Tem problema sim. Você está trocando pontos de listening por pontos de speaking. Tá? Então, você pega aquela palavra, então conta content, pega ponto de listening, mas perde pontos de speaking. Se estiver fora da ordem. Tá? Então, dependendo de onde você estiver tendo problema, é melhor deixar de falar alguma coisa que vem para você no final da frase. Tem muita gente que fala pá, lá, 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 de uma vez só, tá com a resposta linda, maravilhosa, e aí lembra de uma palavra X e fala no final depois de 1 segundo. Estragou a resposta, entendeu? Do ponto de vista sistêmico. A resposta aqui tem que ser o melhor que você consegue falar, sem pensar, de uma vez só. É como se alguém tentasse dar um soco em você, você desviasse e já contra-atacasse. Você só tá reagindo. A frase veio, você reagiu de uma vez só, sem pensar, com aquilo que você pode fazer. Tá? Se repeat sentence for um desafio muito grande, não tá conseguindo entender absolutamente nada, tipo, que nem se estivesse ouvindo alemão, chinês aqui, aí o problema é grande. Aí a gente tem que trabalhar muito pra gente começar a ter pelo menos um pouco de entendimento, porque o nível de vocabulário aqui às vezes é muito complicado, né? É muito complicado.
Mas vamos lá, ó. Eu vou demonstrar aqui, vou fazer um mock test de repeat sentence. Vamos ver se tem algum aqui. Question tests. Repeat sentence. Vou pegar qualquer um. Olha, eu vou demonstrar como a anotação me ajuda. Aqui, ó. The university is working towards being more environmentally sustainable. The university is working towards being more environmentally sustainable. Eu só esperei acabar o recording aqui para poder falar. Então, vocês viram como eu anotei as primeiras letras das primeiras palavras? Isso aqui, ó, já fixou. E aí, eu sei o significado de towards. Se você sabe o significado de towards, é em direção a alguma coisa ou algum lugar. O contexto já está fixado, já entendeu, já virou filminho na sua cabeça. Entendeu? Não é que virou uma quantidade de informação cada uma no celular. Não, virou um filme. Já entendi. The university is working towards something. E aí, quando eu parei de anotar, praticamente ele parou de falar. Nesse momento eu estou prestando 100% de atenção no que ele está falando. E aí eu consigo... Isso aqui está mais fresco na minha cabeça. Por alguns centésimos de segundo, talvez. E aí a informação consegue vir mais completa. Vamos pegar metade aqui, ó. There are several reasons for population growth, such as better education. There are several population growth education. But overall, surely scientific development is a positive thing. But overall, surely scientific development is a positive thing. Tava com um sotaque bem diferente essa moça aí, né? The impact of climate change could result in floods. The impact of climate change could result in floods. He needs to talk to you about your industrial architecture class. He needs to talk to you about your industrial class. Aqui, eu esqueci o que era, mas eu lembrei logo depois. Era architectural class. Industrial architectural, I guess. Mas eu já falei industrial class. O fato de ter tido uma pequena hesitação entre industrial e class pode ser que tenha me atrapalhado, no final das contas. Tá? Às vezes era melhor eu não ter falado o class. Era architecture, não architectural. Industrial architecture class. Ó. He needs to talk to you about your industrial class. Só que como para o sistema ele percebe que eu falei 90% da informação, essa pausa aqui não me machucaria, tá? Mas fica aí um exemplo do que seria um repeat sentence, até mesmo aquele que eu falei a metade. Ó. Cadê? Foi esse aqui. Ó. There are several population growth education. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu falei 50%. Muito claro, o sistema conseguiria me entender. Meta batida aqui, ó, contínuo. Né? Não tentei falar absolutamente nada do que eu não entendi. É isso que eu treino muito com os meus alunos, em aula. A gente fica fazendo repeat sentence, read aloud, né, para eles conseguirem chegar num nível em que é o máximo que eles conseguem fazer naquele momento. E aí, para puxar, dar uma esticada na capacidade de fazer esses exercícios, a gente tem que trabalhar muito vocabulário, entendimento de sentença, né? Estrutura, e por aí vai. Unpracticed. Vamos ver se parece algum aqui. Ó. Vamos lá para o queridinho, Describe Image. Alguém tem alguma dúvida sobre Describe?
O que mudou? Tá. Bom, Describe Image, ele é avaliado em 3 fatores, né? Podemos assim dizer. Vamos pegar uma resposta aqui, ó. Board. Content, Pronunciation e Fluency. A Content, Pronunciation e Fluency, no caso do Describe Image, eles valem 5 pontos. Então, é de 0 a 5. Não é de 0 a 90 aqui, né? O APUni faz isso para ser mais fácil de ser visualizado. Antes, 100% da prova inteira era acessado por inteligência artificial. Só ia ter alguém olhando as respostas de vocês ou ouvindo as respostas de vocês se a máquina acusasse algum problema, teve algum problema técnico, não consigo dar nota para essa pessoa aqui. Aí tinha alguém entrando ali para entender, ouvir os áudios, enfim. Ele talvez poderia mudar a nota ou dar a nota se o sistema não tivesse conseguindo fazer isso, né? A mudança, ela influencia só content aqui. O problema é que se o content for 0, nem olha, a máquina nem olha pronúncia e fluência, porque ela entende que você saiu do tópico, né? E quem vai ouvir a sua resposta, todos os seus describe, todos os seus retells, essa pessoa, ela tem esse poder de te dar 0 até 5 aqui. Então, qual que é a nossa principal função? É não fazer com que ela zere a gente. Como a gente vai fazer isso? Falando as informações da imagem. Mesmo que só lendo-as em voz alta. Lendo o título, as informações do gráfico, né? Como que a gente consegue aumentar essa nota para ir para 1, começar a ir para 2, começar a ir para 3, para 4? Para a gente convencer o ser humano de que a gente está avaliando as informações aqui. A gente precisa começar a, primeiro, organizar muito bem a nossa resposta, né? Isso pode ser feito com template ainda, estrutura pronta, não tem problema nenhum. Mas a gente também precisa indicar qual que é o take da imagem, né? O que a gente está tirando dela aqui? O que mostra? Então, no caso dessa imagem específica aqui, o que ela está falando para a gente? Ela está falando de emissões de poluentes pelo setor industrial. Aí fala do setor de fabricação, transporte, construção, agricultura e utilities. E fala em unidades de alguma coisa aqui, as emissões. Então, a gente precisa deixar claro para o sistema que a gente entende a escala. 300 units. A gente sempre que fala número vai falar a unidade de medida. É importante a gente dar o intervalo disso aqui, ó. Varia de tanto a tanto, né? Eu falo para os setores de manufatura, transporte, agricultura. Então, eu descrevi a imagem. Se eu conseguir descrever de uma forma organizada, a minha teoria é que a gente já saiu do 0, não pode ser mais 0 mais. Já saímos do 1, porque 1 é assim, aquela pessoa que só lê, ela não organiza, não faz absolutamente nada com nada, né? A gente já está indo aqui para um 2, 3. Para passar para cima, eu preciso falar que o setor que mais polui é o de manufatura e o de agricultura, e que comparando talvez os do meio aqui, eles estão bastante discrepantes, mas eles não chegam no máximo ou no mínimo. Não sei, falar alguma coisa nesse sentido. Eu preciso mostrar um pouco mais, tá? Agora, o X da questão, qual é? Eu preciso falar esse um pouco mais? E a resposta para essa pergunta é não. Desde que o teu read aloud e o teu repeat sentence sejam bons, tá? Se você tem read alouds e repeat sentence médios para baixo, tem muita dificuldade naquelas questões, infelizmente esse tipo de pessoa é que teria que falar um pouco mais, né? Usar conjunções
usar adjetivos comparativos aqui, estruturar muito bem a resposta, porque ela vai precisar fazer a cabeça de alguém para dar mais nota para ela em relação a content aqui. Faz sentido isso que eu estou falando? Sim ou não, pessoal? Ótimo. Você recomenda parar de usar templates devido à mudança? Não recomendo parar de usar templates. Eu recomendo parar de usar template que enche linguiça. There is a beautiful image in front of me. I have 40 seconds to talk about this image. I can see the colors, não sei o quê. I can see the não sei o quê. And there's the highest, the lowest, and there's the... Sabe, essa coisa que não tem absolutamente nada. A pessoa não falou nem o título da imagem, não está falando nada da imagem. I can see numbers. Aí fala 300, 200, 100. O quê? Não sabe nem o que está falando. É esse o problema. Entendeu? Eu fiz a prova na semana passada com o template. O mesmo template que o iPhone, a Camila, né? O iPhone tá falando aí que viu no vídeo do YouTube. O mesmo template que eu fiz daquele foi o template que eu usei para fazer Describe Image. E o meu Describe Image, se eu assumo que Repeat Sentence e Read Aloud juntos, tá? Totalizam cerca de 61 pontos. Eu tirei 87 fazendo só Repeat Sentence, Read Aloud e o Describe Image. Eu assumo que o Describe Image vale em torno de 25 a 26 pontos. Né? Eu já tinha feito várias vezes o mesmo teste nos mock tests oficiais da Pearson e eu conseguia chegar a 86. Né? Então eu estava esperando 85 e no final das contas eu tirei 87 fazendo Describe Image com o template. Como que eu fiz o Describe Image? This image is about the pollutant emissions by industrial sector, and it shows several different pieces of information related to our society, starting with the emission in units from 300 until 50 units, and for manufacturing, transportation, and also for the construction, industrial sectors, agriculture, and utilities. In conclusion, it's possible to identify the highest and the lowest elements. Foi com esse template que eu fiz a prova, tá? Mas uma coisa assim é clara. Eu não perdi nenhum ponto de content. Então, ó, se alguém ouviu meu áudio, se eles disseram que vão ouvir todos os áudios, eu assumo que alguém ouviu. Ele ouviu o que eu falei e falou, esse cara tá analisando a imagem, né? Ele decidiu me dar essa nota. Agora, o que é mais importante quando a gente fala de speaking, ou melhor ainda, na prova inteira, seja speaking, writing, é a gente não cometer erro. Então, tudo que eu estou falando aqui, eu estou pronunciando da forma correta. Né? Eu estou pronunciando da forma correta. O sistema, ele consegue transformar a minha fala num texto que é em inglês, está claro, está bem pronunciado. This image is about the pollutant. Isso não é problema para o sistema de lá. Isso pode ser problema pro AppUni. Mas a única coisa que eu me preocupo é, aqui no AppUni, é se ele conseguiu transformar tudo que eu falei na exata palavra que eu quis falar. Quando a gente percebe que ele não está fazendo isso aqui, é aí que mora o perigo. Tá? É aí que mora o perigo. É aí que a gente precisa de ajuste. Vamos ouvir aqui, ó. This image is about the pollutant emissions by industrial sector, and it shows several different pieces of information related to our society, starting with the emission in units from 300 until 50 units, and for manufacturing, transportation, and also for the construction, industrial sectors, agriculture, and utilities. In conclusion, it's possible to identify the highest and the lowest elements. Então, com exceção de... Cadê? Above, que eu falei about, ele não entendeu. E teve uma outra palavrinha aqui. Starting, mission, que eu falei emission. A minha pronúncia foi tão sutil que ele não percebeu. Aqui, ó. Mas eu falei the mission, units, in units, eu acho que foi. Então, pessoal, basicamente é isso. Foi dessa forma que eu fiz o teste. De novo, vai funcionar para todo mundo? Eu acredito que todo mundo consegue não zerar content
e ter a sua nota de pronúncia e fluência analisadas. Que é a única coisa que a gente tem que fugir. E não zerar essa tarefa, tá? Agora, todo mundo vai tirar a nota máxima ao usar essa estratégia? É óbvio que não. Depende da forma com que você fala. Depende da sua precisão na hora de pronunciar agriculture, construction, industrial sector, utilities, transportation, manufacturing, emissions, units. Os números aqui, 300, 250, 100. É isso que está sendo analisado pela máquina, né? O que está sendo analisado pelo ser humano, obviamente. E, novamente, se a gente está analisando ou descrevendo a imagem ou não. Deu para entender? Antes, não existia esse risco dessa tarefa ser zerada. Você falasse qualquer palavrinha aqui dela, ela já não ia mais te zerar. Mesmo que fosse dentro de um template. Às vezes, por você ter um template longo, né, você conseguiria chegar em lugares que hoje não se chega mais. Isso é real. Né? Porque o template, se é template, você consegue ensaiar com antecedência, né? Você consegue fazer a pronúncia de tudo, ou ensaiar a pronúncia de todas as palavras do template para sair redondinho. E aí o seu percentual de accuracy estaria mais alto. Mas assistam a live de sexta-feira, porque eu falo muito, dou mais dicas sobre o que fazer e o que deixar de fazer, tá? Tudo que funciona aqui para o Describe Image também funciona para o Retell Lecture. Vamos lá, é possível compartilhar o template? Tá aqui, ó. This image tá aqui. Só tirar um print do template. É o mesmo que eu uso no outro vídeo do YouTube. Se a imagem não for gráfico, só uma imagem, como descrever? Se for uma paisagem, ainda assim consigo usar template? Consegue usar template, sim. Mas aí você vai ter que descrever tudo que está na foto. Vamos ver se tem alguma foto aqui perto. Esse aqui é outro gráfico. Ah, esse aqui tem coisa para ler ainda. Mas tem menos. Aqui eu estaria lendo todas as informações. É como que eu falo crânio humano? Alguém? É skull. Eu poderia falar também. Agora, se eu não sei falar, eu vou ler aquelas informações que eu sei falar. Dessa palavrinha, dessa imagem, né? Zygomatic, temporal, occipital, parietal, frontal, sphenoid, ethmoid, nasal, lacrimal, maxilla and mandible. Ah, eu não sei falar occipital, parietal. Eu não vou tentar falar palavras que eu não sei falar, porque a chance de eu errar é gigantesca, né? Vê uma fotinho, por favor. Uma fotinho, por favor. Bom, vou pegar no Google aqui uma foto de qualquer coisa. Essa imagem, inclusive, eu acho que eu já vi ela no... Não vai dar para ver ela no... Aí. O que dá pra gente fazer nessa imagem? Primeiro, é um parque, tem pessoas andando, tem pessoas fazendo diferentes coisas no parque. A gente tem que demonstrar o nosso conhecimento de vocabulário, né?
Eu gosto muito mais de contar uma história aqui, contar uma história do que simplesmente sair falando árvore, prédio, céu, bicicleta, patinete. Eu prefiro falar there's a lady talking on the phone, there's another lady waving for her friend, there's a family having picnic with their dog, there's another lady sit down at a bench reading her book and she's having a coffee. There's people riding bikes and people practicing Tai Chi Chuan at the back. And it's probably in a central area because there's tall buildings in the background. Olha lá, eu estou descrevendo, pensando numa historinha aqui. Ah, Gustavo, eu não consigo fazer isso. Aí você vai ter que fazer o que você consegue falar. Mas, de novo, não pode errar na hora de falar. Se você começa a falar uma palavra, você tem que pronunciá-la corretamente. Né? A lady walking, people picnic, bicycle, water fountain, people fighting, a dog, and a book. Tentar falar o máximo conectado possível. Vamos voltar para cá. Tá claro, pessoal? Ótimo. Vamos lá para o retail. Aqui a gente vai fazer um retail lecture juntos. Vou tocar um áudio. Eu vou anotar na tela aqui mesmo. Deixa eu abrir um notepad, na real. Aí. É ruim demais escrever com o mouse aqui. Vou dar um zoom. Vamos lá. Então, vamos anotar juntos? 1070 do APUni. Eu já volto lá, tá? Space exploration is a testament to human curiosity and technological advancement. From peering into the stars with early telescopes to landing rovers on Mars, this journey illustrates our relentless pursuit to understand the cosmos. The story of space exploration began with early astronomers like Galileo, who used telescopes to observe celestial bodies. This marked the beginning of a new era in understanding our universe. Fast forward to the 20th century, when the launch of Sputnik, the first artificial satellite, ignited the space race, leading to remarkable milestones including the historic Apollo moon landing in 1969. In recent years, space exploration has entered a new frontier with missions to Mars. Rovers like Curiosity and Perseverance have been exploring the Martian surface, searching for signs of past life and paving the way for future human missions. These rovers represent incredible feats of engineering and symbolize our ongoing quest to explore the unknown. Space exploration is more than just scientific endeavor. It inspires us to look beyond our planet and consider our place in the universe. Each discovery brings new knowledge and raises important questions about our future in space. In conclusion, the journey of space exploration is a continuous voyage of discovery, innovation, and inspiration, demonstrating the boundless potential of human ingenuity. Aqui a gente tem os mesmos 10 segundos. Os mesmos não, né? 10 segundos. E eu vou usar o mesmo template. This lecture is about the space exploration, and it shows several different pieces of information related to our society, starting with the human curiosity and land rovers on Mars, for the pursuit and understanding of the cosmos. And Galileo used telescopes in the past, and in the 20th century, the Apollo moon landing in 1969, Curiosity and Perseverance, exploring Martian surface. Great feats of engineering inspires us to look beyond and discover information and inspiration for human ingenuity. In conclusion, the lecture is very informative. Então, o que eu pego de informação? Porque ali eu peguei muita informação, a gente não precisa pegar tanta informação assim, obviamente. Mas sempre que eu abro a boca, se eu comecei a falar alguma coisa, eu preciso falar precisamente. Eu não posso errar.
Eu vou atrás de pegar as informações chave da lecture. Eu não anoto que nenhum maluco a primeira palavra que eu consegui entender. Você tem que manter o foco para conseguir focar nas palavras e nas keywords e nos key points que realmente merecem estar. This lecture is about the Oh, o Appione como é doido. Ele deu nota máxima de content e 40 de pronúncia e fluência aqui. Isso aqui nunca aconteceria na prova. O tempo máximo é de 40 segundos. A gente pode falar por 15 segundos aqui, tá sossegado. Não tem problema nenhum. Tá? De novo, o que é importante pra gente é o que ele entendeu daquilo que a gente falou. De novo, se eu falei 15 segundos, mas falei bem e peguei as informações-chave, é suficiente. A gente não tem essa obrigatoriedade de falar esse tempo todo, não. This Alguém lecture mais is about anotou? the space exploration, Quer and mandar it shows anotações several aí? different Boa. pieces of information related to our society, starting with the human curiosity and land rovers on Mars for the pursuit and understanding of the cosmos. And Galileo used telescopes in the past, and in the 20th century, the Apollo moon landing in 1969, Curiosity and Perseverance exploring Martian surface. Great feats of engineering inspires us to look beyond and discover information and inspiration for human ingenuity. In conclusion, the lecture is very informative. Não tem tempo mínimo nenhum pra gente falar, tá? O mais importante é a gente conseguir... Se a gente olha os próprios samples de resposta da Pearson, lá nos exercícios do banco, tem resposta ali que a gente lendo em voz alta, lê por 17 segundos, 20 segundos. Então, assim, não tem obrigação nenhuma da gente falar por uma quantidade X ou Y de tempo. Não é isso que está sendo avaliado. Tá? Vamos pegar as respostas da Maria Laura, as anotações dela. This lecture is about space exploration, human curiosity, Galileo used telescope, artificial, missions to Mars, exploration in Martian territory, explore the unknown, and then our place in the university for new knowledge, innovations, and inspirations. In conclusion, the lecture is very informative. Eu peguei as anotações dela suficientes para a gente conseguir mostrar para o rapaz que está ouvindo a nossa resposta que a gente ouviu a lecture e nossa resposta não é uma resposta pronta. This lecture is about space exploration, com human isso que eu me curiosity, preocupo. Galileo used telescope, artificial, mission. Vamos voltar lá para o describe. Dá para filtrar aqui? Dá para filtrar. Picture. Riverside Town. Lá lá. O que a gente falaria dessa imagem aqui, ó? This image is about a river in a town, and it shows several different pieces of information related to our society, starting with tourists probably wanting to ride a boat, and people are on their vacation, they're prepared for getting lunch, and in conclusion, the image is very informative. De novo, eu prefiro contar uma historinha, pensar que as pessoas estão de férias, estão curtindo, querem andar de barco. Tem papel e caneta para fazer anotação. This image sim. is about a river in a town. Tem papel e caneta para fazer anotação, sim. Você pode anotar a prova. Vamos ouvir aqui. This image is about a river in a town, and it shows several different pieces of information related to our society, starting with tourists probably wanting to ride a boat, and people are on their vacation, they're prepared for getting lunch, and in conclusion, the image is very informative. Tá lá. É plástico, mas dá para anotar. É um papelzinho laminado em plástico com canetinha, mas todo mundo sabe disso. Né? Não é novidade para ninguém. Tá, eu vou... Mais alguém tem alguma dúvida com relação a Describe Image e Retell?
Então lembre-se, a única coisa que a gente não pode fazer é falar um template inteiro. E assim, do meu ponto de vista, por mais que o ser humano, o cara que está ouvindo a frase lá, ele não vá analisar a pronúncia e fluidez, a gente tem que ajudá-lo a analisar a nossa resposta também, né? Então, a gente precisa falar muito claramente, com calma, mas não devagar, né? Sempre conectado, para que ele consiga entender. Porque se você está falando e ele não consegue entender absolutamente nada do que você fala, ele vai te zerar. Você pode estar até tentando descrever a imagem ali. Se ele não entender absolutamente nada do que você está falando, ele vai te zerar. Então, todo mundo aí? Vocês conseguem abrir a câmera, pessoal? A última questão do speaking é o answer short question. Ah, acho que nem merece tempo nosso aqui. O answer short question. Apesar que ele é mais pesado do que eu achei que ele era. Answer short question tem aí uns 7 pontos de speaking, tá? Tem menos para listening, mas ele influencia speaking mais do que o retail lecture. O answer short question. E, de novo, na live de sexta-feira a gente fez alguns. Mas a moral da história é, tem pergunta do APUni, das plataformas aqui, que nem em português eu sei a resposta. Então não estressa com esse short question. Tenta dar o máximo de vocês para conseguir responder, obviamente. Mas se vocês não souberem a resposta, tenta repetir alguma coisa da própria pergunta, porque às vezes a resposta da pergunta está na própria pergunta, né? Tem pergunta que é tipo, qual é a cor do cavalo branco do Napoleão? Aí se você fala cavalo branco do Napoleão, você vai acertar. Às vezes ela fala, o que você faz mais durante o dia? Dormir, comer ou assistir televisão? Dormir. E se você fala dormir, comer ou assistir televisão, os três vão pegar. E se a resposta estiver lá no meio, você vai pegar o ponto daquela resposta, tá? Então, não se preocupe com isso. Alguém perguntou anteriormente também sobre a write from dictation. Deixa eu ver qual foi a Kátia. Terá mudanças no write from dictation? Não. Nenhuma mudança no write from dictation. Pode tocar o dedo lá e escrever tudo que precisar. Alguém mais tem alguma perguntinha? Se quiser levantar a mão, fazer a pergunta ao vivo, fique à vontade. Vamos lá, meu povo, aproveita. Nenhuma pergunta? É isso, então. Fico feliz. Isso só acontece quando é esclarecedor o negócio, não tem ninguém com pergunta. Olha que beleza. Tem 22 pessoas conectadas aqui, a gente bateu 30. Não tem ninguém com dúvida. Fico feliz. Muito bom. Vocês gostaram da live, pessoal? Ótimo. Ótimo. Tá aqui. Eu vou fazer isso mais vezes, tá? Se alguém tiver qualquer dúvida, as portas estão sempre abertas, só me mandar mensagem no WhatsApp, no Instagram. Tá? O meu negócio é prova, fazer prova. É fazer vocês conseguirem atingir o objetivo de vocês. Então, a maior quantidade de pessoas que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Tá? Fiquem bem aí, uma ótima semana para vocês. Vou agradecer ao Augusto. O Augusto está aqui, ó. Como que eu faço para colocar ele? Cadê? Record. Add Spotlight, aí, ó. Pronto. Augustão. Esse foi o cara, ó. Parabéns, você passou. Muito feliz. Deixa eu abrir o teu microfone de novo. Oi, tá me Cadê? ouvindo agora? Tô te ouvindo. Aí. Parabéns, você passou. Muito feliz, velho. Obrigado, Gustavo. Olha, e se não fosse por você, em míseras 2 mensagens no Instagram e um vídeo no YouTube, sem nenhum vínculo comigo, sem eu ter nem pago nenhuma aula tua, tu foi um cara que me ajudou bastante. E de 2 meses que eu tava tentando, e em 5 provas,
em poucas palavras, em poucos resumos do que você viu nas minhas últimas provas, você conseguiu resolver. E graças a Deus, que olha, eu Ah, tava desesperado já. eu não resolvi nada, cara. Quem resolveu foi você. Tu me deu o caminho. E olhando a tua aula de hoje, porque eu não tive essa aula, entendeu? Fiquei aqui do começo ao fim para ver como é que era. A tua didática é muito diferente de algumas coisas. Teve algumas perguntas aí que a galera fez, foi mais ou menos um comparativo com alguns outros templates e algumas Uhum. coisas que eu também escutei na época que eu estava estudando. E como você esclarece, isso é totalmente diferente, é muito mais claro, sabe? É muito mais limpo de saber e de entender. A tua didática é muito boa, real. Ah, fico Devia ter muito pego feliz, essas cara. aulas para mim, cara. Pô, foi muito bom pra caramba. E Fico muito aproveitem, gente. feliz. Sério, o Gustavo, não conheço ele, não tenho. O cara mora em Perth, eu sou de Sydney. Eu não tenho nenhum vínculo com ele, mas assim, eu fiz um comparativo para poder ajudar também de como ele me ajudou, entendeu? E, e foi muito bom. Ah, Parabéns, foi um Gustavo. prazer, cara. Eu sei, a vida aqui é difícil, né, velho? Assim, a hora da prova não é um momento fácil. Tem Não, gente que deixa pra última hora, e tem gente que mesmo sem deixar pra última hora vai sofrer. Então, assim, o conselho que eu dou pra grande maioria das pessoas, principalmente se você sente que tem dificuldades com inglês no dia a dia, você tinha dificuldade em fazer prova no Brasil, tinha dificuldade com português, entendeu? Começa o quanto antes, porque você vai ter que aprender português às vezes. Você vai ter que aprender gramática em português para a gente conseguir fazer essa transição do português para o inglês, para você entender grande parte das estruturas de sentença, do nível. É um nível acadêmico, não é uma prova de inglês geral. Tem muita gente que fala, não, eu me viro, eu falo inglês o dia inteiro. Você não fala inglês acadêmico o dia inteiro. A prova é de inglês acadêmico, né? exato. A gente não está lidando com uma pessoa também. Agora é muito pouco que a gente lida com uma pessoa, mas a gente lida um pouco, né? Mas 98% da prova é uma máquina, e a máquina ela está programada para tirar ponto de vocês quando vocês erram. Quem vai bem no PT não é quem tem um inglês excelente, é quem erra pouco. É Exato. isso. Não importa o target. Vocês precisam se preparar para errar pouco. Às vezes tem como esconder do sistema, mas às vezes não tem, né? Nas questões que são mais pesadas, nas Big Fours, a gente tem que dar o nosso melhor. E ali é em inglês puro. Não tem o que fazer no Read Aloud, não tem o que fazer no Repeat Sentence para maquiar a falta de conhecimento de língua se você está mirando numa nota mais alta, né? E às vezes até por uns 50 o sofrimento pode ser real mesmo. Eu já vi muitos casos, né? Muitos casos de gente sofrendo para tirar. E eu trabalho 24 horas aqui para diminuir um pouco esse sofrimento. E foi o que nem a menina falou, parece tão fácil quando você faz, mas é uma coisa que eu atento, assim, no repeat sentence. Eu falava as minhas três primeiras provas, eu falava super rápido, pensando que isso foi de conselhos de outras pessoas, de outros vídeos que eu tinha visto. Falem rápido e gritem na hora que você vai conseguir a nota. Aí, quando no teu primeiro vídeo no YouTube, quando eu entrei para ver, tu falando tudo claro, não precisou correr, e tua nota ia lá em cima na PUNE. Aí eu falei, meu, não tem nada disso, não tem segredo. Seja claro, seja limpo nas suas palavras, e isso me ajudou bastante. Sim, sim. O que que adianta você falar rápido uma língua que não existe, Pois é. né? Se o Só te, sistema não te entender, não tem nem com o que ele trabalhar, Uhum. Só te né? prejudica. O mais importante é se fazer ser entendido, cara. É isso. O mais importante. É. Quem tá mirando num 36 e num 50 não precisa, às vezes, nem pronunciar em inglês. Às vezes pronunciando em português, mas pronunciando todos os sonzinhos das palavras, né? Dependendo do nível de fluidez e de facilidade que tem para fazer isso, é suficiente. Exato. É suficiente. E é isso. É isso, gente. Felipão, muito obrigado, cara. Eu não te Imagina, obrigado conheço. a você. A gente não teve aula, mas olha o que Pois virou isso é. aqui, viu só? Não, eu achei Corrente, muito massa a tua corrente do ideia. bem. Massa. Muito massa. Porque do mesmo jeito que eu tava desesperado para ter uma aula com você, e você falou assim, só para vocês terem assim o que aconteceu, meu visto vencia dia 29, mas é para aplicar eu precisava até dia 22.
O Gustavo só tinha aula até a única aula que o Gustavo tinha era dia 18. Então eu falei, meu Deus, como é que eu vou esperar uma aula dia 18 para eu poder fazer a prova para aplicar um visto dia 22? Eu tava desesperado. Tanto que aí eu falei, eu vou consumir o que o Gustavo tem por enquanto, que eram os vídeos do YouTube, até eu ter a aula. Então eu buquei, mas aí eu consegui passar antes de ter. Mas se eu tivesse a tua aula desse jeito, free, do jeito que você fez aqui agora, meu, ia ser muito claro, mas muito claro. Sim, Ia me ajudar, assim, eu acredito que eu ia aumentar mais minha nota ainda do que foi. sim. Fico feliz, cara. Eu tô É aqui isso, justamente pra isso. Justamente pra isso. mas foi muito bacana. E para Muito quem, obrigado. imagina, mas obrigado você e boa sorte para quem vai fazer a prova aí. Tá todo mundo no mesmo barco, né? Todo mundo. No meu curso agora, acho que tem 75 pessoas ativas no curso. E aí a gente tem encontros aqui como esse, de segunda e quinta-feira, né? Eu vou tirar fotinho sim, Kátia. De segunda e quinta-feira. E o maior trabalho é psicológico. Porque quem tem o nível de inglês faz uma aula ou não precisa, é só assistir as aulas do curso, entendeu? Faz mock test na plataforma, eu analiso o mock test e falo, não, pode marcar, você tá pronto, vai lá fazer. Não vai com risco de não passar. Mas ali a gente convive com gente que está tendo dificuldade, está precisando evoluir nível de inglês. E o tempo inteiro eu percebo assim, né? Tem gente que fica 2 meses, 3 meses, tem gente que fica 5 meses, 6 meses. Mas os rostos vão mudando. Sempre some de mim, entendeu? É o que eu falo pra minha esposa, eu sou usado. E eu quero ser usado. Eu quero que vocês nunca mais me vejam na vida de vocês. Essa é a realidade. Mas é um trabalho de apoio psicológico muito grande. Tem gente que sofre demais com a prova. É. Gustavo, só mais uma coisinha. Você disse pra galera aqui, se o pessoal for de Sydney, no dia que tu fez a prova aqui em Sydney, quando você veio pra cá, você disse que você fez ali em Kensington. É Kensington, acho que Kensington. chama. É, Kensington. isso. Façam ali, porque o que o Gustavo falou no dia, eles são muito de boa, porque eu fiz a prova na City também, e foi muito rigoroso, não deixaram eu escrever template antes. E ali eles pelo menos dão uma colher de chá, eles te dão um tempo para fazer. Não sei nem se eu posso estar Eles, falando eles, isso. eles não dão tempo pra fazer, né, cara? A mulher não tá nem aí. Não, Essa é a realidade. tanto que tinha um menino do meu lado, ele tava escrevendo o template dele, aí a mulher chegou, aí ele pediu desculpa, falou, me desculpa, eu vou parar de escrever. Aí ela falou assim, não se preocupa, tem, tem centros que eles vão puxar você e puxar a tua orelha e falar que você não precisa, que você não pode fazer. Mas aqui eu não tem problema nenhum, pode continuar, porque a única coisa que eu quero é que todo mundo passe. Ela falou isso do meu lado. Aí eu falei, meu Deus, esse lugar é o melhor lugar. Ela é Tanto muito que roots. não tirei o pé de lá E até a eu passar. revista, cara? E a revista? Foi em grupo? A revista sua também? Foi, ela faz um círculo, Faz o círculo, todo mundo, né? aí 20, ela. 10 pessoas em pé, todo mundo põe a mão no bolso. Tira o bolso pra fora. Mostra a manga. Não sei o Aham. quê. Celular, a galera fica até a hora da prova Até a estudando, hora de entrar no celular. né? Você passa ali pela revista e você fica ali. Sim. Não que isso seja correto, mas olha, se você for fazer um describing image e chegar lá e ter seu template pronto, que você já tinha memorizado no papel ali antes de começar, meu, já te ajuda ali 100% na prova. Sim. Sim. Eu consegui escrever dois templates. Eu escrevi um para o Describe Image e outro para Retail Lecture. Porque aí mudava um pouco o contexto, né? Que uma lecture e outra é Só pra não ter image, risco de só para falar a não ter palavra errada. risco, exato, porque eu não queria ter problema. Sim. E eu Cara, eu acho escrevi que um assim, tempo. o que der pra tirar de estresse a mais do circuito é melhor, né? Uhum. E todas as experiências de prova que eu tive foram, com exceção de um centro aqui em Perth, que é o centro da Navitas, eu acho que é menos, ah, é mais de boa, é mais flexível, o cara é mais gente boa. O centro da Pearson aqui é um absurdo, a galera é muito rude mesmo, assim, tipo, eles são muito grossos. Tem uma menina que é famosa lá, uma senhora asiática, ela trata mal a galera que já tá
super nervosa para fazer a prova, assim. Tá todo mundo num clima. E no outro centro, que é em Joondalup, aqui são 3 centros em Perth. É um pouco mais tranquilo, mas a mulher é meio carrancuda, entendeu? Não é tão de boa. Agora, esse centro que eu fui fazer de Sydney era um... Meu Deus do céu, cara. Que coisa linda. Eu tô tentando achar o endereço aqui para eles terem, se caso eles precisem. Porque foi uma indicação também. Se eu não tivesse a indicação, eu ia continuar. Eu ia continuar lá em. Eu escrevi no chat, não escrevi? Eu escrevi no chat. Ah, é? Ah, eu não vi aqui. Ah. Como que era o nome? É Lorne Avenue. Isso aí, Lorna, Lateral Plains. Isso mesmo, Miriam. Esse mesmo. Esse mesmo. Aí já é Bondi Room, também já tem um clima de praia. É, e é exatamente. Não, esse é o melhor centro, cara. Sério. Eu fiz em outros e, na minha opinião, esse foi o melhor. Uhum. Tu já não entra no estresse da Eu já prova. ouvi mal do centro, entendeu? Assim, já me falaram. Eu postei que eu fiz a prova lá e recebi mensagem de 2 alunos que disseram que deu problema no fone, no som. Tá, eu tive problema também. Uhum. A minha última prova, quando eu passei, eu tive um problema no meu. Travou minha prova. Meu computador desligou. Daí eu levantei a mão, eu vi que o tempo estava correndo, eu falei, meu Deus do céu. Eu levantei da cadeira, eu fui lá na recepção. Porque eles dizem, se você tiver um problema que estiver afetando muito, você Levanta a pode mão. levantar, ou tu levanta a mão, se eu não vier, você pode ir até mim. Fui até ela falei, ó, meu computador pifou. Ela chegou lá, reiniciou meu computador, perdi 1 minuto da prova, mas graças a Deus não me interferiu Não em nada, influenciou nada. não me influenciou. Mas quando isso acontece, você pode, no final da prova, reclamar, eles vão te dar um número de protocolo e depois eles vão investigar se influenciou a nota da sua prova. Por exemplo, você perdeu 5 minutos da parte de reading e não conseguiu terminar. Aí você vai ter o direito de fazer a prova de novo, entendeu? Mas você precisa reclamar. Pra ir Mas eu com preciso esse... reclamar antes da nota ou eu posso reclamar depois de sair? Não, antes. Você tem que sair de lá reclamando já, Ah, entendeu? tá. Já reclama, ela já vai abrir o formulário de reclamação, você vai receber o número de protocolo e com essa reclamação você consegue, se você tiver averiguado que teve algum problema. Agora, os problemas dos alunos que eles falaram é problema com o áudio, no speaking. Se você sentir que deu problema no speaking também, levanta a mão, reclama, troca o fone, entendeu? Eu já troquei fone em prova e continuei tirando 90. No speaking, não tem problema nenhum trocar. Nenhum. Tá? Vocês têm esse direito. Sempre. Mas façam em Kensington. Quem tá em Sydney faz em Kensington. É fácil de parar também, ou quem vai de trem é super fácil. É bem acessível ali para locomoção ou quem vai de carro. Boa. Gente, alguém tem mais alguma dúvida? Aí no Brasil é super tranquilo também, viu, Kátia? Eu fiz a prova no escritório da Pearson em São Paulo, na Rua Helena. A galera lá super gente boa, trocando ideia comigo. É que eu também, eu chego conversando com todo mundo, né? Muito obrigado pelos elogios aí, pessoal. Ó, se alguém tem dúvida, não lembra, mandar agora, pode ficar à vontade de mandar para mim depois, eu vou responder tudo, tá bom? Foi um prazer ter vocês aqui, muito obrigado pela presença de todo mundo. Obrigado ao Felipe de novo, parabéns por ter passado na prova. E é isso Valeu, aí. obrigado. A gente vai para cima. Contem comigo, o que precisarem. Até mais, pessoal. Muito obrigado. Beijão. Ótima semana para vocês.